Para começar, vamos pensar quantas famílias foram atingidas com decisões injustas do STF, para dizer o mínimo. O Brasil tem acompanhado a ação penal 2694, essa ação que julga os réus de 8 de janeiro. E com penas exorbitantes, que, no entanto, sem demonstrar provas cabais, e na verdade não existe prova alguma, pelo menos prova, aquelas provas previstas no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Mas existe sim narrativas que são levadas ali pelo procurador-geral, que os ministros determinam penas de 13, 14, 17 anos de reclusão e sem nenhum remorso. Nesse vídeo que eu vou mostrar agora, a gente vai ver mais ou menos essa narração que eu fiz aqui referente a essa ação penal, que é uma das mais vexatórias, é uma ação penal que realmente vem dar aquele contexto daquilo que a gente já falou, do que todos estão falando, pelo menos todas aquelas pessoas que são pessoas de bem, que estão falando que estamos vivendo uma ditadura do judiciário. Eu vou mostrar um vídeo aqui e você vai ver exatamente o que vem acontecendo. É apenas um exemplo. Vamos lá. Isso. Deseja, como disse Sua Excelência, uma microfundamentação. Uma microfundamentação, senhor presidente. Eu não fico surpreso porque eu julguei você acidente e entendi que o militar ela não teria nenhuma influência nos fatos. Em segundo lugar, também entendi que na discussão travada por ele, através de mensagens, foi na esfera privada, não havia qualquer prova de vinculação do réu com a organização criminosa armada, sem prejuízo da tipicidade da conduta. Agradeço a Vossa Excelência, ministra Carmen. Presidente, eu estou acompanhando o voto reajustado do ministro relator, portanto, 16 anos e meio de reclusão e 6 meses de detenção, com o início de cumprimento de pena em regime fechado. Então, estamos nós de acordo quanto a isso. Estou acompanhando, presidente. Eu faço para facilitar, uma proclamação provisória em relação ao réu Ângelo Martins Denis Colli, a pena fixada em 17, porque no fim eu só remeto ao que já proclamado. 17 anos, sendo 16 anos e 6 meses de reclusão, 6 meses de detenção, regime fechado, multa, 120 dias multa, cada uma no valor de um salário mínimo. Senhor presidente, eu acompanho o eminente relator pelos fundamentos já expostos em relação ao réu Ângelo Martins Denis. Agradeço Vossa Excelência, ministro Fux. Senhor presidente, agora é o Reginaldo, né? Reginaldo Vieira de Abreu. Senhor presidente, eu entendi aqui que a tipicidade, aquela tentativa, ou seja, o réu teria tentado interferir no relatório que daria ensejo a uma tentativa de golpe. Por outro lado, também há prova de que ele não tinha conhecimento de nenhum desses oficiais da Comissão do Exército responsável pela elaboração do relatório de fiscalização. E entendi gravíssimo esse erro, que no status do relatório tinha 4 páginas ou 30 páginas. Nessa fase de julgamento, é indúbio pro réu. De sorte que eu julguei procedente, porque não constitui o fato de infração pela tipicidade e não existe prova suficiente para a condenação. Muito obrigado, ministro Fux. Ministra Carmen. Senhor presidente, como o reajustamento agora feito pelo ministro relator, pelo ministro Alexandre, eu estou acompanhando. Agradeço, então, proclamo, em relação ao Reginaldo Vieira de Abreu, 15 anos e 6 meses de pena total, sendo 15 anos de reclusão, 6 meses de detenção, regime fechado, 120 dias multa, cada um no valor de um salário mínimo. Ministro Zanin. Senhor presidente, acompanho o eminente relator. Agradeço, ministro Fux. Senhor presidente, Giancarlo, entendi que o uso de ferramentas da BIM, ainda que é um uso imoderado,
eu caracterizaria isso como um desvio de finalidade para outro campo do direito sancionatório e também entendo que não restou comprovado nos autos os gravíssimos delitos de abolição da violência do Estado Democrático de Direito, tampouco golpe de Estado. Eu não fiz essa percepção, que eu respeito muito isso, percepção global de que isso levou aquilo, que levou a outra coisa. Muito obrigado, ministro Fux. Ministra Carmen. Eu acompanho o relator, presidente. Como nos casos anteriores, eu também acompanho e proclamo Giancarlo Gomes Rodrigues, 14 anos de pena total, sendo 13 anos e 6 meses de reclusão, 6 meses de detenção, regime fechado, 120 dias multa, sendo cada dia multa no valor de um salário mínimo. Tem a palavra. Agradeço, ministro Zanin. Senhor presidente, acompanho na íntegra o eminente relator. Ministro Fux. Senhor presidente, entendo que o fato do ato ter criticado os comandantes de força, não há figura penal que preveja isso, a não ser crimes contra a honra diretamente solucionados entre as partes atingidas. Também entendi que não houve nem comprovação mínima de ato de abolição violenta do Estado de Direito, do golpe de Estado, máxime, inclusive, em relação à ausência de reunião para de modo de Estado permanente, que caracteriza a organização criminosa e também os danos que ele não teve nenhuma participação nisso. Eminente decana Carmen Lúcia. Acompanho o relator, presidente. Então, proclamo em relação a Ailton Gonçalves Moraes Barros, pena total de 13 anos e 6 meses, sendo 13 anos de reclusão, 6 meses de detenção, regime fechado, 120 dias multa, sendo cada dia multa no valor de um salário mínimo. Tem a palavra, bem compreendido. Como vota o ministro Zanin? Senhor presidente, acompanho o relator. Agradeço, ministro Fux, que vai fazer agora um voto aliunde. Eu estou julgando improcedente porque eu entendi que não constitui um crime de autos particulares com críticas ao sistema de votação. Mas isso eu não entendi que não foi comprovado até entrar na esfera de conhecimento do agente. Nenhum dos atos de violência apontados pela Procuração com plano Copa 2022 ou janeiro de 2023. Ele também sequer foi indicado nos autos, uma indicação de um grupo civil nas redes sociais, nos quais acusado de veicular essa mensagem com o intuito de articular a população com vistas a uma insurgência. Ministro Fux, muito obrigado. Ministra Carmen Lúcia. Acompanho o relator, presidente. Então, em relação a Guilherme, eu também acompanho. Guilherme Marques Almeida, proclamo 13 anos e 6 meses, 13 anos de reclusão, regime fechado, 6 meses de detenção, 120 dias multa, cada dia multa no valor de um salário mínimo, por derradeiro. O último réu tem a palavra tem a palavra o eminente ministro Cristiano Zanin. Senhor presidente, acompanho o relator. Agradeço, registrado, ministro Luiz Fux. Senhor presidente, esse réu é presidente do Instituto Voto Legal. Ele se empenhou para aperfeiçoar o sistema de votação, continua empenhado e trabalhando nesse mistério, de sorte que não enxerguei constituir a sua atuação em um fato consubstanciado em infração penal e não existe prova suficiente para a condenação dele. Deixo fixar a sanção penal com a licença de vossa. Muito obrigado, ministro Fux, ministra Carmen Lúcia. Acompanho o relator, presidente. Então, proclamo em relação ao Carlos César Moretson Rocha, pena total de 7 anos e 6 meses, em reclusão, regime semiaberto, 40 dias multa, sendo cada dia multa no valor de um salário mínimo. Bom, percebem que eles estão muito tranquilos, aquela tranquilidade, aquela brincadeira e aqueles cortes de cena mostrando ali o ministro Alexandre de Moraes naquela tranquilidade e até com uma certa satisfação do que estava acontecendo. A gente percebe também que, eu não sei, pode ser que tenha acontecido isso. Um ministro escalado para voto divergente. É o caso do ministro Fux. De qualquer forma, seria isso que a gente poderia esperar de todos aqueles ministros. Fazerem tudo dentro da regra, dentro da norma jurídica. Nesse outro vídeo que eu vou mostrar agora, também aparecendo o ministro Fux, sempre sendo voto divergente, né? E isso
Ele começou, foi a partir do julgamento daquele grupo do Jair Messias Bolsonaro, e o Fux ali assumindo uma culpa e se retratando, né, no julgamento desses réus, conforme, então, como eu disse, dentro da norma jurídica. Mas a gente sabe que ele condenou outras pessoas antes daquele julgamento do Messias Bolsonaro. São pessoas julgadas ali sem prova nenhuma, sem demonstrar prova nenhuma. E a gente viu esse último vídeo aí, esse pessoal que foi condenado, eles nem foram ali na praça, ali onde houve aquela confusão, aquela quebradeira, nunca fizeram nada que pudesse dizer que eles estavam tramando um golpe. Era apenas palavras, conversas privadas em WhatsApp. E eles estão pegando uma pena duríssima por causa disso, por falar, por conversar. Não é nada do que eles fizeram. Então, por isso que estou dizendo, são apenas narrativas. Aquilo que esses ministros vêm dizendo, pegando ali todas as narrativas do PGR e transformando em penas severas para esses condenados. Como eu disse, o Fux condenou outras pessoas, mas a gente sabe que nunca é tarde para voltar atrás. A gente quer acreditar que ele realmente tenha voltado atrás, se foi lá pelos ventos do norte, ou porque alguma coisa bateu dentro dele ali, e ele viu que estava fazendo tudo errado, que os outros estão fazendo coisas erradas realmente. Mas ele está tentando desfazer, pelo menos, a partir daquele ponto, esse mal feito. Como eu disse, é como gostaríamos de ver todos esses ministros trabalhando dentro da norma jurídica, condenando quem deve ser condenado, porém com provas cabais, com provas ali, ó. Não apenas que pegou uma mensagem no WhatsApp, ou que a pessoa apareceu ali na Praça dos Três Poderes, sem estar indicando que essa pessoa se quebrou alguma coisa, que ele seja punido por aquele dano que ele causou, não pelo um golpe arrumado. Pois é, então vamos ver esse próximo... Seja, como disse Sua Excelência, uma microfundamentação. Uma microfundamentação, senhor presidente. Esse próximo prático é exatamente para a gente saber que a narrativa é criada. Como o ministro chega em frente de uma tela e começa a soltar palavras, aquela palavra para a imprensa e as pessoas internalizarem e achar que aquilo é verdade. Mas nada possa ter parecido ali como prova para que aquela narrativa daquela pessoa se tornasse verdadeira. Então vamos ver. É um vídeo do ministro Alexandre Moraes. Acredito, e isso é quem não entende de segurança e não entende de planejamento de morte de alguém. Se realmente fosse isso, por que pegou um táxi? Por óbvio, porque aquele que estava próximo da casa do alvo, pegando um táxi, jamais é identificado pelas câmeras, você não consegue chegar à pessoa. Se chama um Uber, o Uber fica identificado. E se vai com um carro próprio, o trajeto, todas as câmeras que fiscalizam radares, multa, velocidade, identificam. Então, por óbvio, as forças especiais planejaram detalhadamente tudo. E, em relação... É sempre importante lembrar isso, em relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin, vice-presidente, em virtude, principalmente do primeiro, diziam, pela vulnerabilidade de seu atual estado de saúde e sua frequência aos hospitais, cogitaram envenenamento ou uso de remédio que induzisse o colapso orgânico. Meu Deus do céu, e se realmente houvesse uma cogitação, se tivesse acontecido exatamente o que ele falou aí, que eles cogitaram
a matar ele ali em praça pública e levar até Goiânia, e que pretendiam matar o Lula, o Alckmin envenenado, e se isso fosse realmente verdade, não seria exatamente isso que eles estão condenando essas pessoas. Porque ninguém pode ser punido por cogitação. Onde está escrito isso? Em qual código, em qual ordenamento jurídico brasileiro está escrito isso? Que o cidadão brasileiro pode ser preso por cogitar. Ele está falando exatamente o que ele não deve fazer. Condenar alguém por cogitação. E isso foi da cabeça dele. Isso é uma narrativa. E mesmo que essa narrativa fosse verdade, não seria crime. Pois é, então no próximo vídeo, nós vamos mostrar a hipocrisia desse tribunal, ou a falta de coerência quando alguém é condenado por criticar as urnas. E logo em seguida, o próprio Aécio Neves, que pediu auditagem em 2015. Aquele Aécio que apareceu do lado de Paulinho da Força, tentando transformar um projeto de anistia em projeto da dosimetria, que foi escalado, evidentemente, por alguém. Né? Por alguém escalou esses dois para tentar derrubar o projeto de anistia. E isso aconteceu em 2015, quando Dilma ganhou do Aécio. Em 2022, todos nós vimos o PL tocou nesse assunto, foi ao ao tribunal lá. E o que aconteceu? Teve uma multa de 22 milhões de reais. Pois é. E agora transformou isso em um inquérito. Esse inquérito foi aberto, não, desarquivado, que teria sido arquivado esse inquérito e agora foi desarquivado. Evidentemente, para colocar o Jair Bolsonaro, o PL, em mais uma trama aí desse golpe mentiroso. Então vamos ver aqui. A humildade judicial é virtude que, mesmo quando tardia, salva o direito da petrificação e impede que a justiça se torne cúmplice da injustiça. O magistrado não deve buscar erro, nem se submeter a rótulos que aprisionem a sua consciência, seja o de punitivista, seja o de garantista. O único rótulo que honra o juiz é o da justiça, ao respeitar o devido processo legal e dar a cada um o que lhe é devido segundo a lei, observando sempre a proporcionalidade. Já ensinava Calamandrei: há mais coragem em ser justo parecendo ser injusto do que ser injusto para salvaguardar as aparências da justiça. Essa é a coragem que eu invoco. Eu estou falando da minha pessoa como juiz. Ao reconhecer que meu entendimento anterior, julgamos muitos casos, embora amparado pela lógica da urgência, incorreu em injustiças, que o tempo e a consciência já não me permitiam sustentar. O meu realinhamento, pois, não significa fragilidade de propósito, mas firmeza na defesa do Estado de Direito. Pois é, esperamos que seja exatamente isso aí, que o Fux tenha se arrependido, né? Porque o que a gente está vendo acontecer hoje no Brasil é essa injustiça que está acontecendo com todo esse pessoal que está sendo condenado aí por um golpe inventado, né? E a gente sabe por que foi inventado. E você viu o que aconteceu na Indonésia? E a gente sabe, não foi só na Indonésia, mas já vem se repetindo essa parceria de Lula e os irmãos Batista. Vamos olhar aqui o vídeo, vou trazer aqui para vocês. Aliás,
antes de trazer, eu disse que ia trazer o vídeo do Aécio. Então vamos mostrar aqui o que o Aécio disse em 2015. Chegavam de todo lado denúncias em relação às urnas eletrônicas. Eu era presidente da Câmara quando nós começamos a discutir as urnas eletrônicas aqui no Congresso. O ministro Carlos Veloso era o presidente do STF. Ele é mineiro, meu amigo, ele se lembra muito desse episódio. Apoiei em todos os momentos. Achava que ela era uma evolução do nosso sistema eleitoral. Aliás, os sistemas eleitorais do mundo afora estão sempre em processo de evolução. E eu acho que o nosso pode continuar evoluindo também. Essa é a questão que eu sempre defendi aqui. E naquele momento, nós fizemos, até em benefício da credibilidade das urnas, uma auditoria com gente de fora do Brasil, com gente das universidades brasileiras, para ver se existia alguma possibilidade de falha. Mas o resultado da eleição já estava consagrado, eu era presidente da República. As ações que eu entrei foi contra o mau uso das empresas públicas, dos correios elétricos, que acaba que não distribuiu o nosso material pelo nosso adversário. Mas em relação às urnas, o que nós fizemos foi uma auditoria, que chegou à conclusão que elas são inauditáveis. Esse é o fato, que não se confunde com alguns. Já pediu remontar em votos, como se fosse possível na urna eletrônica, né? Por isso eu fui sempre defensor do voto impresso colar na urna eletrônica, muito antes do Bolsonaro se manifestar em relação a isso. Um debate que ficou, Paulo, contaminado, né, politicamente, mas que em determinado momento vai até, acredito eu, ter que voltar. Mas eu acho que esse vídeo aí é mais recente. É mais recente, eu acho que ele estava ali tentando justificar, porque lembraram que ele realmente falou das urnas eletrônicas. Então ele estava ali tentando se justificar, mas não poderia esconder o que aconteceu, né? Então vamos mostrar então, antes de ir naquele vídeo que eu comecei a falar, vamos mostrar o Fux, quando lembrou exatamente essa passagem do Aécio, do PSDB, que pediu a auditagem das urnas. Vamos lá. Como se sabe, Vossa Excelência sabe também, eu sei também, não se trata da primeira vez que um candidato à presidência provoca o TSE contra a regularidade das eleições. Em 30 de outubro de 2014, Vossa Excelência já estava na legislatura ou no governo, uma das duas, juiz, governador. Aquela corte eleitoral, ela foi instada pelo partido candidato derrotado à realização de uma auditoria especial, naquela vez, era outro candidato, pelo partido candidato derrotado, a realização de uma auditoria especial de votação. Em vez de rejeitar de plano ou criminalizar qualquer coisa, ou impor uma multa bilionária e qualificá-la como ataque às instituições democráticas, o TSE tomou a sábia decisão de autorizar a auditoria. Se eu não me engano, acho que eu estava no TSE, não estava. E, posteriormente, apresentado seus resultados à sociedade, indicando não ter sido encontrada nenhuma fraude. Pois é. Ele, então, estava falando ali justamente para o Dino, que também era o defensor de auditagem, não acreditava muito nas urnas. Agora não, agora ele está ali, sentado ali com o ministro, ele quer sacrificar aqueles que vêm criticar o sistema nosso brasileiro de votação. É até complicado ficar falando sobre isso, né? Mas então, o vídeo que eu venho trazer agora é exatamente aquele da Indonésia, em que o Joesley, ou o irmão do Joesley, né? Eu sei que são batistas, né? O dono da JBS, da IF, e sempre está acompanhando o Lula. A gente tá vendo. São empresários, é claro, eles desejam levar suas empresas para fora do país, e etc. Mas o que a gente está percebendo é que eles estão sempre junto com o Lula, junto com o governo. Não é isso? Vamos ver esse vídeo do Você sabe, Batista. Vossa Excelência, Então,
É esse aqui, ó. Estamos acompanhando agora a assinatura de um memorando de entendimento entre o representante da empresa JBS do Brasil, Wesley Batista, com o representante do governo indonésio. E esse memorando de entendimento vai intensificar aí as negociações envolvendo a produção de proteína brasileira para o país asiático. Kami persilakan untuk menunjukkan kepada media. Por favor, mostra para a mídia. Terima kasih. Com um integrante do governo, né? Mas o fato é que eles estão. Parece que o Joesley nem entregou o Lula na Lava Jato, porque esse vídeo do Joesley, quando ele entrega o Lula, entrega a Dilma, falando os dois, o Lula e Dilma, receberam propina através da JBS, das empresas aí dos batistas. Inclusive, ele até apareceu em gravações aí, entregando a Aécio Temer, né? E agora, praticamente, os irmãos Joesley Batista, os irmãos batistas, eles andam de mão dadas, praticamente de mãos dadas com o Lula e o governo. Sem contar que os bilhões que eles deveriam devolver para os cofres públicos já não precisarão mais devolver, porque o STF decidiu que eles não precisam pagar aqueles bilhões. O governo, inclusive, até ajudou os irmãos batistas a ficarem mais bilionários do que já são, facilitando a compra de uma empresa de energia aqui no país e na Venezuela. É uma maravilha. E a gente não é contra, eu não sou contra os empresários investirem, conseguirem se alavancar, mas o que a gente está assistindo é um escárnio, porque esses irmãos batistas entregaram o Lula ali de bandeja para a Lava Jato. E agora eles estão de mãos dadas. O que será que está acontecendo? Será que só nós estamos observando isso e achando que existe algo estranho nessa aproximação desses dois aí? Pois é. Então, vamos ver aqui, né? O que o Joesley Batista, Que o Vic falava ser dele. Eu achava que era dele da pessoa física, pessoalmente. Ao longo do tempo, no final de 2014, o dinheiro foi usado na campanha da Dilma. Enfim, aí... Esse dinheiro que ele falou para manter com você, que era o percentual dele, foi deixou na confiança, né? Você montou, foi um montante, chegou a quanto esse montante? Teve duas fases. Teve a fase do presidente Lula e depois a fase do presidente Dilma. Na fase do presidente Lula chegou acho que uns 80 milhões de dólares. Depois na Dilma chegou nos 70. Ou ao contrário, 70 do Lula e 80 da Dilma. Na mesma conta. Eu abri duas contas, tudo conta minha. Mas você já tinha quanto abrir especificamente para deixar o dinheiro do Lula? Eu já tinha, as continhas, não tinha praticado nada. Eu controlava e tal. Eu tinha uma, eu comecei a usar. Aí depois eu abri outra, foi quando a presidente ganhou, disse, aí eu perguntei, falei, que ele continuou ministro, né? Ele era ministro do Lula, continuou ministro da Dilma. Só para a gente voltar aqui, essa conversa que você se entendeu com ele foi em que ano? 2009. Aí o governo Lula acabou em 2010. Quando acabou o governo Lula tinha quanto? Você lembra? Então, essa é eu entendo. Eu acho que a do Lula, assim, da época do Lula parou em 70 e a da Dilma parou em 80.
São apenas esse vídeo, né? Mas tem muitas outras outras revelações aí do Joesley referente ao Lula, o governo Lula, a vários políticos do Brasil naquela época, né? E hoje não está acontecendo diferente, não. Depois nós vamos saber exatamente o que é esse terceiro governo Lula, que é muito pior do que aqueles primeiros governos que o PT esteve com Lula no poder. E eu vou trazer para vocês aqui um assunto que eu acredito que pouca gente sabe desse caso. É um cidadão de nome, acho que é Fábio Escobar, que trabalhou como chefe de campanha do governador, do atual governador de Goiás. E ele teria sido vítima do irmão do governador. Esse indivíduo, ele tentou fazer algumas denúncias, devolveu o dinheiro, né, e acabou sendo morto. Acreditamos que porque queria denunciar. Inclusive tem uma vereadora falando desse caso, né? E o caso a gente viu que foi abafado, porque quase ninguém sabe disso. Eu estou trazendo aqui, eu não vi nenhum vídeo de comunicadores aí da direita trazendo isso. Eu vou trazer aqui porque apareceu, principalmente no comunicadores da esquerda, e é uma bomba que parece que eles estão aguardando para soltar se caso o governador de Goiás se tornar candidato agora em 2026. Então, vamos ver o primeiro vídeo, que é dessa pessoa que se foi, né? Foi apagado. Que o Vic falava. Boa noite, pessoal. Vou tentar ser breve aqui o objetivo. Eu recebi uma tentativa de suborno, né, através de um intermediário, de um empresário, R$150 mil. E a pessoa que veio me entregar esse dinheiro é mais ou menos assim, ou pega ou morre. Pois bem, logo que ele me entregou esse dinheiro, eu fui lá no escritório desse empresário e devolvi os 150 mil, gravei. Esse vídeo vai para o ar amanhã, porque primeiro eu vou entregar para o promotor, né? E aí a justiça vai mostrar quem que é o vilão e quem que é a vítima. Porque o Carlos César Toledo, com toda a sua habilidade pro mal, que é um cara que nem acredita em Deus, eu tenho Deus na minha vida, tenho 2 filhos para criar, mas não vou ficar calado com medo de morrer, porque Deus sabe a hora de todo. Fala, pessoal, tô chegando aqui na Factory Roma, onde o senhor Adamilson pediu para um pistoleiro me ameaçar para me entregar. O dinheiro de vocês está aqui, ó. Certo? Vou te falar, ninguém me compra não. E pode colocar pistoleiro, pode colocar o que for. O dinheiro que se mandar tá aqui. Eu não sou moleque não. Tá? Vocês vão conhecer a família Cavalcante. Ninguém me compra não. Tá? O senhor não me recebeu, não quis me escutar, sabendo que eu fiz parte do projeto do DEM de 6 anos, acreditando no seu governo. Governo esse que até agora não mostrou que veio, independente de pandemia ou não. Né? O senhor, como parlamentar, e sendo de Anápolis, o senhor trouxe aqui míseros 200 mil para a nossa cidade. E hoje eu estou aqui apenas para fazer um desabafo, né? Eu não sou mentiroso, eu não roubo, eu tenho uma vida limpa. Inclusive, nesse momento eu estou respirando um ar puro. Na denúncia que eu fiz, governador, o senhor ficou atrás da moita. Agora eu pergunto, o senhor vai continuar nela? Tem cerca de pouco mais de 3 anos que a polícia do Caiado matou meu filho. Bom, a gente tem buscado justiça. E o resultado disso é como eu falei mesmo, né? Vamos ver então o que a vereadora falou. Como o caso do Fábio Escobar, que, segundo o Ministério Público, tem como mandante de seu assassinato Jorge Caiado, primo do governador e funcionário comissionado da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Nesse caso, o comandante, o coronel, que denunciou, o Caiado mandou para a Assembleia uma mudança na lei. Ele mudou a lei para antecipar a aposentadoria do coronel que disse que foi procurado pelo Jorge Caiado para matar o Fábio Escobar. Depois disso,
Quase 10 testemunhas foram executadas. Entre elas, uma mulher grávida. Vários policiais indiciados. Então você tem centenas de policiais bons, doentes, precarizados e ganhando pouco, e policiais maus sendo protegidos por essa sanha do Caiado de dizer minha polícia. Pois é, é um caso grave. Foi só o Escobar que parece que desapareceu com isso, não. Então, mais de 10 pessoas, como a vereadora vem falar, e eu acredito que essa seja uma bomba aguardando para jogar no colo aí do Ronaldo Caiado, caso ele venha para disputar a presidência. Acredito que não vai vir. Pode ser que ele venha como senador. E mesmo assim, eu acho que deve ter adversários dele já aprontando essa bomba para ele. Então, com isso, eu vou ficando por aqui, pedindo para vocês dar o seu joinha, compartilhar esse vídeo e se inscrever. Me ajuda aí, se inscreva no meu canal, faça ele ter mais relevância para a gente poder continuar trazendo aqui alguns assuntos que não aparecem nas mídias. Que as pessoas, às vezes, nem dão muita bola, mas que são crucial para entendermos o que está acontecendo no nosso país. Então tá, é isso aí. Pelas ruas eu caminho em busca de um descanso. Coração bate baixinho, de algo puro estou a pranto. Olho pro céu tão distante, vejo estrelas a brilhar. Meu querer é constante, quero minha alma calmar. Caminho da paz me leva para onde posso sonhar. No meu peito já não pesa a dor que aqui não mais está. Sinto o vento me abraçar, meus pés descalços no chão, a natureza me canta uma doce canção. Passo a passo vou seguindo, vejo flores a brotar.